Olá, boa tarde para você. É quarta-feira, último dia de novembro. Semana chegou na metade e merece uma pausa para a gente refletir sobre comportamento. O Meio Dia em Revista está começando e o assunto de hoje é muito sério. A doença da pós-modernidade, a depressão. Fica comigo que a partir de agora a gente conversa com o nosso terapeuta em vidas passadas, Dr. Ney Barroso. Mais uma vez, é sempre uma alegria receber e trazendo assuntos tão importantes para o nosso telespectador. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Bia. E a depressão é um dos males hoje que mais atinge a sociedade, né? Conta pra gente um pouquinho sobre isso, doutor. E pior do que ela ter uma prevalência alta é que existem muitos casos que a gente não diagnostica como depressão, porque eles estão subdiagnosticados no meio de outras patologias. Então, às vezes, a pessoa está padecendo de um mal, um distúrbio, outro psiquiátrico qualquer, que cursa com a depressão também, só que ela não tem esse diagnóstico. Então, a depressão, ela se camufla muitas vezes também em outras situações, vamos dizer assim, mais leves, com estresse, por exemplo. A pessoa pode estar num nível de estresse tão alto que começa a se deprimir. Aí não vai ter diagnóstico de depressão. Então, possivelmente, os índices de depressão na população em geral são muito maiores do que estes que a gente tem em estatística aí dos órgãos mais notórios. E por que a gente sofre de depressão, doutor? Por vários fatores. A depressão, ela tem uma predisposição genética, em cada um tem pessoas mais propensas a isso. Tem fatores sociais, uma separação, uma morte, ou simplesmente um desemprego, ou coisa do tipo. E também tem aqueles estressores imediatos que podem desencadear não a doença, mas simplesmente sintomas depressivos. Porque também existe uma doença que é a depressão, existem episódios de depressão que são manifestados dentro de algumas situações. A gente tem que saber distinguir essas coisas. Como se avalia, então, a depressão? Como que eu posso, de repente, perceber em mim mesmo não está legal? Ou em alguém que eu convivo? De preferência, tem que ser um profissional da área. Um psicólogo, um psiquiatra, alguém com experiência. Um psicoterapeuta, como eu, alguém com experiência na área. Não pode, nem ninguém vai ter condições sem o embasamento teórico, sem a prática clínica, de estar se fazendo essa questão com um diagnóstico apropriado. Então fica a critério do profissional fazer isso. Então a gente tem mais ou menos alguns parâmetros que estão nos manuais diagnósticos, né, no DSM americano, no CID brasileiro, alguns manuais de psiquiatria, que tem os parâmetros mínimos para ter esse diagnóstico. E, doutor, essa crise existencial, ela pode anteceder, uma fase que pode anteceder a depressão? Olha, a depressão, ela pode estar antecedida por esses problemas que eu te falei, que são os estressores, que são os problemas que afetam o emocional da gente, que dão alguma disfunção. Quando a pessoa começa a manifestar sintomas de isolamento social, tristeza muito demorada, ou às vezes simplesmente muita agressividade, muita ira, são sintomas às vezes que nos levam a pensar que está iniciando ali um processo depressivo. Só que isso aí tem que se ver o período de tempo e a intensidade. Porque existem tristezas normais da nossa vida, naturais. Existem aquelas associadas à depressão. A diferença é que na depressão, o período de tempo, a intensidade são muito maiores. E na depressão também a coisa não melhora. Não é aquela tristeza que vai e vem, que você tem alguma melhora, uma coisa externa, às vezes pode te deixar mais animadinho e tal. Não, ela está sempre ruim, está sempre piorando, está sempre complicado. Por exemplo, um luto, não é normal você sentir
como a gente já conversou antes, né, que eu achei muito interessante. É normal, você tem uma fase de luto, uma forma de sentir. A partir do momento que passa, já é preocupante. Sim. O luto, ele tem mais ou menos convencionado que ele deve levar entre 3 e 6 meses, variando de pessoa para pessoa. Mas se você tem um luto, por exemplo, aí de 2 anos, ele já é um luto patológico. E de certeza a pessoa vai estar deprimida, porque depressão sem luto existe. Agora não existe luto sem depressão. Sempre ele vai estar associado com um episódio depressivo. Agora isso pode evoluir para uma doença depressiva. Realmente a pessoa cair no luto patológico e associar isso a uma depressão, que seria uma depressão maior, que seria de 2 anos para lá. Aí a coisa complica. E a depressão, ela pode ser um pulo para um suicídio? Ah, de certeza. A depressão é um dos fatores mais importantes para as causas de suicídio. A pessoa, quando se vê desesperançosa, desesperada, sem saída na vida, absolutamente encurralada, ela pode pensar que a única saída que ela tem daquele mundo tão obscuro, tão negro, tão sem perspectivas é a morte. E ela tem essa propensão. E se existe algum sinal de preocupação, como por exemplo a automutilação, a pessoa extremamente isolada, o que fala, que verbaliza essa intenção, tem que se tomar muito cuidado. Doutor, eu tenho uma pergunta que eu tenho algumas, né? Como sempre, nosso tempo e eu vou escolher uma aqui, que foi de uma pessoa que não quis se identificar, que mandou para o nosso Facebook e perguntou: quando o depressivo ele não quer ser ajudado, como é que se faz? A família é muito importante nesse caso, ou às vezes o parceiro, o cônjuge, porque o depressivo ele tem uma tendência ao negativismo, ao pessimismo, a achar que ele não vai melhorar, que ele não vai ter saída. A depressão, ela distorce a percepção do mundo que a pessoa tem. Eu vou te dar um exemplo. Eu tive um paciente que ele era esquizofrênico, já crônico. Aí, ele, quando começou a se tratar comigo, ele chegou o primeiro dia no consultório, olhou pela minha janela, meu consultório fica no andar alto, aí ele viu assim a praça, os carros passando, disse que esse mundo é uma droga. Que mundo horroroso. As pessoas são decepcionantes, tudo é caótico, tudo é complicado, tudo é péssimo. Uma visão completamente distorcida da coisa. Depois de uns, 8, 9 meses de tratamento, ele que já estava deprimido por causa da esquizofrenia dele, associada a isso, ele foi para a minha janela e fez um comentário que eu achei muito legal. Ele olhou e disse: mas que mundo bonito. Olha só os pássaros voando, o sol se pondo. Era a mesma janela. Era o mesmo cenário, era o mesmo sol, os mesmos pássaros. Talvez fosse até o mesmo urubu que estava passando lá. Mas a visão dele se transformou. Então ele teve uma normalização das percepções dele. Então o depressivo, ele tem essa tendência a distorcer a visão dele do mundo. E se as pessoas no entorno dele não pegarem ele pelo braço e levarem ele para um tratamento, às vezes com necessidade de remédio ou com a terapia, realmente um acompanhamento muito em cima, ele sozinho ele não vai, ele não consegue ir. E a gente pode falar que de uma epidemia de depressão, porque a gente escuta tanto isso, né? É realmente um mal hoje moderno? É um mal moderno. Eu não sei... quando a gente fala em epidemia, a gente pensa em contágio. Como se fala epidemia de obesidade, eu acho até que eu peguei. Mas tem várias epidemias assim que a gente pensa em contágio. Eu não sei se a gente poderia chamar de epidemia, mas que é um mal que graça na humanidade de hoje de forma muito intensa, aonde a gente nota, como tu falasse muito bem, é um mal da pós-modernidade. Antes dessa época dita moderna, os valores das pessoas, a vida, a intensidade das coisas, talvez fosse no outro ritmo, não se tinha tanto registro, até porque esse nome, depressão, é um nome novo. Esse nome não tem 100 anos. Então, você dizer o que é ser deprimido, o que não é uma coisa que a gente fica meio sem parâmetro. Não é como algumas coisas que a gente tem um nome já antigo. Inclusive, depressão era conhecida inicialmente como melancolia. Esse nome depressão veio depois de realmente não se conseguir dizer o que era uma coisa, o que era outra. Ele disse, então melancolia é depressão. Aí
colocou-se tudo como uma coisa só e tudo é depressão hoje. Então, como muitas pessoas padecem disso, realmente é uma coisa que tu pode chamar de epidêmica em dito volume de quantidade de pessoas, né? Mas, a princípio, não contagia. Doutor, a gente vai dar uma pausa, porque a gente vai para um intervalo, mas na volta a gente vai continuar conversando sobre esse assunto com o doutor Ney Barroso, sobre a depressão. Mas agora a gente vai levantar um pouco o astral, que ela que está de volta e sempre traz essa luz bonita para a gente. Márcia Novo. E tudo bem? Tudo bom? Ótimo, melhor agora. Vamos de música? Bora. Gostosa essa música mecida. Chica, como és bonita. Mira, como és bonita. Aqui ou acá, eu quero bailar o som do Caribe com você. Dança no som do beiradão, dançando a cumbia beiradão. Um novo som do beiradão, dançando a cumbia beiradão. Se perder pelos matos, não vá se perder por allá. Não vá se perder pelos matos, não vá se perder por allá. Do som do beiradão, do som da cumbia beiradão. Um novo som do beiradão, dançando a cumbia beiradão. Baila com a boca bonita, essa cumbia é gostosa, essa música é mecida. Chica, chica, como és bonita. Mira, como és bonita. A gente continua desvendando um pouco mais sobre o comportamento de quem convive com a depressão. Doutor Ney, existe um dado da OMS, Organização Mundial da Saúde, que é resultado de uma pesquisa que mostra que 40% dos suicidas do mundo são diagnosticados com depressão. Como a gente estava falando, isso realmente confere, né? A gente continuando aí nosso assunto. Sim, a depressão, ela vai ser um fator preponderante da infelicidade de muita gente. E essa infelicidade pode ser tamanha que vira desespero. E o desespero para o suicídio não está muito longe. E existem pessoas que são mais propensas a isso? Isso está relacionado a algo orgânico ou não? Sim, existem teorias com já uma relativa comprovação que a deficiência de certos neurotransmissores no cérebro, que são aquelas substâncias que atuam quimicamente para o funcionamento cerebral, eles nos deprimidos, eles teriam uma carência dessas substâncias. Essas pessoas, elas teriam uma tendência genética a ter diminuição dessas substâncias. E essa diminuição, ela afetaria o humor delas, levando à depressão. E os antidepressivos, eles funcionariam melhorando os níveis desses neurotransmissores e isso levaria a uma melhora da depressão. Só que essas coisas ainda não têm uma comprovação cabal. Existe essa teoria com certo arcabouço aí de testes, mas a depressão, assim como a melancolia, ela tem muitos aspectos ainda obscuros, porque tudo que mexe com a mente, e a depressão e a melancolia, elas mexem não só com a mente, né? Elas mexem com o humor, elas dão sintomas físicos mesmo. Você pode ter, às vezes, sintomas digestivos, respiratórios, assim, do apetite, de tudo. Você está mexido por conta daquela coisa
que aparentemente seria só psicológica e não é, ela mexe com tudo. E assim, eu também já ouvi falar, não é, que a depressão é a doença da alma. Então, eu queria também que você colocasse e pontuasse até que ponto você busca algo científico, como você mesmo falou, um terapeuta, porque acho que a gente tem que ter o cuidado de não misturar muito com religião, porque eu também já ouvi e já acompanhei casos, não, você vai ser curado, lógico, a fé está acima de tudo, mas você vai ser curado na igreja, você vai ser curado no templo, no centro espírita e alguma coisa assim. Então, é uma questão muito perigosa, não é, doutor? É uma questão muito delicada a se tratar, não é? Tudo você tem que ter bom senso. O aspecto de fé, de crença, de religião, ele é essencial para o nosso bem-estar. E isso é comprovado cientificamente. As pessoas que têm uma fé, uma crença consolidadas, elas estão menos propensas a problemas psicológicos. Isso é comprovado cientificamente. Assim como a oração e as preces melhoram também o humor e certos aspectos da vida da pessoa psíquica. Isso também é comprovado. Agora, nós temos que ter cuidado, como você falou muito bem, de não acreditar que se a pessoa tem um problema sério, como, digamos, uma depressão maior, de muito tempo, não, eu vou levar ela para a igreja, ou vou levar para o centro espírita, para um local assim, e só lá ela vai ter cura, e as coisas vão se resolver, e vai ficar tudo 100%. Eu acho que é bom a gente ter uma abordagem onde a gente tente todos os recursos, até porque se fosse um parente meu, eu tentaria tudo. Eu não limitaria minhas tentativas a uma coisa só. Então, eu acho que você deve buscar uma terapia adequada, você deve buscar um recurso espiritual adequado. É importantíssimo também, as pessoas esquecem, a parte física. A atividade física, ela tá, principalmente ao ar livre, ela está muito relacionado à depressão, porque ela melhora a depressão. Você pegar sol, caminhar ao ar livre, fazer exercício, tudinho, libera endorfina, melhora a depressão. E as pessoas esquecem dessa tríade, corpo, mente e espírito. Se você tratar, você te cuidar dos três, dificilmente você vai ser uma presa fácil desses problemas. Você não pode pensar assim, se eu cuidar só de um, se eu for rato de academia, se eu for beato de igreja, se eu for apenas cuidar do meu lado psicológico, só na terapia, é preciso todo um conjunto de coisas para que a sua saúde seja completa. E a família entra aí como todo um sustentáculo, de certeza, principalmente no caso da criança e do idoso. Nesses dois polos, a família é essencial. A criança porque ela não sabe direito o que ela tem, o que ela passa, o que ela sente. E o idoso porque ele precisa de amparo, ele precisa de acolhimento. E, às vezes, ele não reconhece a doença que ele tem, assim como a criança também. Se não for a família a dar esse suporte, esse acolhimento, levar ao tratamento, ao cuidado, tudinho, esses dois polos, a criança e o velho, o idoso, eles podem cair numa situação tão depressiva que se anulam para a vida, ou no caso, principalmente do idoso, pode chegar ao suicídio. Em relação a isso, a idades, tem idade mais propensa à depressão? Infelizmente, seria a idade mais produtiva das pessoas, que seria entre seus 24 e 46, 48 anos. Nessa época de idade mais produtiva é onde a depressão ela mais aparece, principalmente nas mulheres. As mulheres são mais afetadas por isso, né? Principalmente porque aquela famosa TPM ela também tem outros aspectos que levam a problema, porque as mudanças, as alterações hormonais das mulheres, elas são muito intensas por causa dos ciclos ovulatórios dela, por causa da gravidez, por causa da menopausa. O homem não tem isso, né? A gente tem no máximo uma andropausa lá na frente e tal, que a gente entra, diminui a produção de hormônio. Essas outras coisas ninguém tem. Então a mulher está mais propensa a ter isso aí. Depois da menopausa, não. Esses índices se equivalem. Doutor, você acha que hoje a sociedade está mais ciente do problema sério que é uma depressão, ou ainda se escuta muito, isso é besteira, isso daí vai passar, é frescura? Como é que está? Eu acho que não, acho que não está muito consciente, não. Acho que existe um grande esforço dos programas de TV, do seu, aqui a gente falando isso, dos meios acadêmicos, de explorarem, mas ela ainda é muito mal entendida, ela é muito subestimada, ainda falta as pessoas perceberem
que ela pode matar. Que ela é uma doença, a pessoa pensa, se eu tiver um câncer, se eu tiver uma diabetes, mas ela não pensa, se eu tiver uma depressão, ninguém pensa assim. E ela é tão séria quanto uma doença dessa. Porque se você tiver um câncer e não se deprimir, você pode viver até o fim da sua vida razoavelmente bem, com qualidade. Agora, se você tiver um câncerzinho, um tolo, uma bobagem, mas se você se deprimir muito por causa disso, você acaba com a sua vida, por conta de uma doença que é psíquica. Eu acho que ela é subestimada, ela é mal entendida na sua potência e no seu malefício. E o tratamento? Depende de paciente para paciente? Tem um tempo aí que a gente pode esperar? O tempo é muito relativo, sempre depende da pessoa, de como ela reage, né? Mas o tratamento ele se baseia normalmente no envolvimento principalmente da psicoterapia associada muitas vezes à farmacologia, ao uso de medicamentos, né? Aí depende da intensidade e dos riscos que a pessoa corre, de como é que ela está. Se for um caso muito severo, tem que entrar com medicação logo pesada para tentar tirar ela do quadro mais agudo. Se for um caso mais leve, às vezes só a psicoterapia já resolve. Se, por exemplo, for uma depressão associada ao estresse, só por exemplo, a pessoa deprimiu porque ela foi estressada há muito tempo, porque é uma depressão. Às vezes só você melhorando os fatores desencadeantes do estresse, ela fica boa, nem precisou de tratamento mais direcionado à depressão em si. Doutora, eu quero agradecer, né, a gente fechando aí o mês de novembro com esse assunto, que é um assunto pesado, mas um assunto muito importante, sim, de esclarecimento, né, porque às vezes a gente tem uma pessoa aí do nosso lado e com certeza hoje a gente pôde trazer algo, de repente, uma luz no fim do túnel, não é? Lembrando que em dezembro a gente tem uma surpresa, um assunto muito, muito bom, né, doutor? Para a gente fechar o ano bem, mas é surpresa, a gente não vai contar. Eu só queria que o doutor deixasse aí o site, não é? Para quem quiser entrar em contato. Eu tenho um blog, que é o vidaspassadas.net, que explica como funciona o tipo de abordagem que eu faço, tira dúvidas e várias situações. E também eu tenho um e-mail que é o dr, de doutor, Ney com Y, Souza com Z. Agora eu esqueci. gmail.com. E por qualquer um desses aí eu posso tirar dúvidas eventualmente e passar algum contato. É sempre uma alegria recebê-lo aqui. E a gente se encontra agora em dezembro para fechar a temporada com Alto Astral, né, doutor? Se Deus quiser, vai ser um prazer sempre enorme. Obrigada. Obrigado e a você. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai conversar com ela, que é a nossa atração musical, mas a gente vai ter ainda uma dica cultural para você, não perde não. Agora a gente escuta o som de Márcia Novo. Bariri volá, 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 que é pra eu me aquietar. Teleza, 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 transcendental, au, 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 tão natural, au, 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 transcendental, au, 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 tão natural, au, 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 au. Teleza, 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 teleza.
Especialistas consideram o cinema o precursor da globalização, já que por meio dele se descobre diversas culturas e se amplia o conhecimento das pessoas com outros povos, níveis sociais e movimentos religiosos. A sétima arte foi derrubando barreiras e alcançando níveis jamais esperados, tornando-se assim um meio de comunicação em massa que jamais parou de crescer. O cinema tem um pouco mais de 100 anos e sofreu muitas evoluções no decorrer do tempo. A sétima arte já foi muda, mas ganhou mais vida ao ter som, ficou mais bela, ao ter cor, passou por evoluções na forma e se tornou uma indústria multimilionária. E nós temos um convite super especial, que é a segunda mostra de cinema amazonense. O Diego Bauer está aqui e vai contar detalhes. Seja bem-vindo. Essa mostra começou ontem, né, Diego? Sim, é um prazer enorme estar aqui. Obrigado, Bia. Começou ontem, a gente exibiu o filme dirigido pelo Sérgio Andrade e pelo Fábio Baldo, o Antes o Tempo Não Acabava, que estreou em Berlim, já passou no Festival de Brasília, festivais na França, Portugal, São Paulo, também aqui no Brasil. E sala cheia, sala lotada, lá no Cinépolis do Ponta Negra. E foi incrível pra gente. Tinha gente sentada na escada para ver o filme, estava lotadíssimo. Olha que... E hoje continua, né? Vai de hoje, quinta-feira e sexta-feira, no Gebs Medeiros, no centro, Antigo Ideal Clube, ali na Eduardo Ribeiro. 18h30, chegada, e logo depois vai ter uma série de curtas e logo depois vai ter um debate com o Edu Fernandes, o crítico de São Paulo. E a entrada é gratuita? Entrada gratuita. E qual que é a ideia da mostra, hein? E essa magia toda que o cinema causa nas pessoas? Acho que assim, há uns mais de 10 anos atrás, mais ou menos, a gente teve um start, digamos assim, com o Amazonas Film Festival. Acho que a tua plateia com certeza já deve ter comparecido em alguma edição, algum dia, ou então já ouviu falar do festival, que foi fundamental para a nossa classe naquela época, de se sentir parte minimamente de uma indústria que faz aquilo que a gente sonha viver, né? Que é viver de cinema. A gente, pelo menos em uma semana, tinha aquele contato. Infelizmente o festival não acontece mais. E ano passado a gente percebeu que a gente está produzindo mais do que nunca. Assim, nunca produzimos tanto, nunca fomos tão aprovados em editais federais, aqui regionais, e uma produção que estava sendo feita e que não estava sendo vista. Então a gente viu que tinha filme, tinha potencial para exibir, nos organizamos e exibimos a primeira mostra de cinema amazonense ano passado, que teve esse papel super importante da gente se assistir e chamar todo mundo para ver os nossos trabalhos. E esse ano já um pouquinho melhor, trouxemos o filme do Sérgio Andrade e do Fábio Baldo para cá, lotou, e a gente está com uma expectativa muito boa para esses próximos dias. E você tem filme também para ser exibido? Tenho filme na sexta-feira, se chama O Tempo Passa. Conta um pouquinho pra gente como foi isso, essa produção. O Tempo Passa foi um filme que a gente foi aprovado no edital da Prefeitura de 2014. Realizamos o filme no finalzinho do ano passado, e é uma experiência muito bacana para mim e para a Artrupe, a produtora que faz parte, porque a gente finalmente foi gravar na periferia de Manaus, o filme todo gravado na Compensa, que era um universo que a gente queria explorar há muito tempo, filmamos lá. É um filme que a gente se orgulha muito, eu acho que é de uma temática difícil, fala da questão do abuso sexual na adolescência, e do que isso acarreta, então é um tema muito delicado, é um filme que, na minha opinião, cumpre um papel social, mas ao mesmo tempo ele vai para uma ideia de confrontar o público do conforto que ele normalmente sente quando ouve falar de estupro, dessa questão, que a gente ouve falar cada vez mais, mas ao mesmo tempo talvez não tenha a medida exata do que isso significa para a vida de uma pessoa que sofre por isso, né? Então, O Tempo Passa é um filme que busca o confronto, busca o choque, busca essa questão da gente ver aquela questão de um lado mais cru possível, para que talvez dessa maneira a gente mude nosso preconceito em relação ao tema. Então, Diego, eu queria que você reforçasse o convite para o público, por favor. Para cá, ok. Hoje, 18h30, quer dizer, hoje, quinta e sexta-feira, sempre às 18h30, vão ser exibidos 25 filmes de hoje até sexta-feira, entrada gratuita no Teatro Gebs Medeiros, na Eduardo Ribeiro.
Obrigada pela Obrigado participação, você. desejo sucesso, viu? E que venha aí muitas e muitas mostras pra gente prestigiar e curtir, porque é a gente que ganha com tudo isso, Sim. né? Muito obrigada. Obrigado. Diego, eu quero que você fique aqui, que eu vou dar uma levantadinha antes de pedir licença, porque agora eu vou conversar, pode deixar que eu vou passar por aqui, com a nossa atração, que não é todo dia que a gente tem por aqui. Márcia, seja bem-vinda a mais uma temporada em Manaus, e trazendo aí um luau, é isso? E isso, agora sexta-feira vai rolar o Luau Cauixi. Eu comecei minha carreira fazendo muito luau, né? A galera tem muito essa lembrança. E aí a galera ficava pedindo, aí como a gente tá muito parceiro, eu e a Laíde, a gente falou, vamos fazer logo um Luau Cauixi, juntar todo mundo. A gente tá trazendo uma galera do Pará, que tá vindo, os guitarreiros do Pará, Felipe Cordeiro e Manuel Cordeiro. Estão chegando na quinta-feira e sexta-feira, vamos fazer uma grande festa na Simpa. Os ingressos super justos, R$20 até meia-noite. Depois da meia-noite 25, aí vai estar a Laíde Negão, Johnny Jack mesclado, Euzinha e Manuel Cordeiro e Felipe Cordeiro fazendo muito som. Só gente boa, né? E vai deu ser certo bailado. essa temporada toda, essa junção que você teve aí com a Laíde, vocês Com vieram certeza, juntos com aqui, certeza. né? Eu acho que a gente sonha a mesma coisa, a gente está brigando por um espaço, assim como ele estava falando assim no cinema, sabe, viver bem de cinema. A gente também quer viver bem de música. E a gente sabe que o mercado mesmo, ele está lá em São Paulo. Então, a Laíde tem esse mesmo termômetro que eu. Eles são meninos muito batalhadores. E depois que a gente se aproximou para gravar o meu disco, o Novo Som do Beiradão, que eles produziram junto comigo, a amizade cada vez se fortificou mais. E aí estão surgindo outros projetos, fruto dessa amizade, fruto dessa forma de pensar igual, de querer crescer, de querer trazer a galera para cá para se conectar com a gente, de fazer o nosso Amazonas se representar, né? E outro dia, eu não lembro qual a atração que estava. A gente estava falando do Caboquês aqui, né? Do Amazonês. Eu acho que foi o Esbaré, não foi? Aí eu virei e falei assim, ficou. Tu é lesa, e ele tem uma camisa, né? Inclusive, eu vou ligar pra ele, que eu já ia ligar, e ele mandou um recado pra mim, eu vou te ligar, Caboclo, que eu quero fazer esses negócios dessas camisas aí também. E ele falou que você tinha que entrar em contato justamente, Olha, que a gente tava falando. E engraçado, eu tava em São Paulo falando, eu falei, pô, eu tô sentindo falta de umas camisas, foi na Terça da Beleza, foi muito legal. Que eu maravilha, falei, olha, virou papo calcinha, né? Aqui, eu e ela. Não é? Vai ser, e olha só, isso daí vai ser hit do carnaval. Vai. Vai sim. Olha, é sempre uma alegria receber. Por favor, assim, você tá lá bombando, a gente sabe, mas Manaus não pode ficar sem você. Jamais. Estou sempre por aqui, Réveillon, a gente vai fazer a Avenida Itaúba pela Prefeitura, então daqui a pouquinho eu tô de volta. Semana que vem volto para São Paulo para trabalhar. E daqui a pouco eu volto para cá para trabalhar de novo, passar Natal e Réveillon com a família aqui, 2017. Mas vai ter também agenda por lá, além do Sim, com Réveillon. certeza, com certeza. A gente, na verdade, eu estou agora em processo, estou gravando meu single, vou lançar um single e um videoclipe junto. É uma novidade, mas eu não posso contar o que é, como é que é, só tenho de dizer, aguardem. E vão pro Cauixi sexta-feira, que vai ser um máximo. Vai ser o máximo, eu já deixo aqui. Então, já que você vai vir, por favor, no fim do ano, agora em dezembro, né? A gente está encerrando a temporada e a gente sempre encerra com os parceiros. Então, meio-dia em revista não pode. Meio-dia em revista não pode ficar de fora dessa. Senti falta do João, que não tá aqui hoje, esse fofo câmera, que ele tá dodói. Ele sempre sou muito muito bem recebida aqui. Ele vai lá no carro pegar o meu case e traz aqui. Muito legal estar aqui com Deus, vocês. um amor. Eu quero agradecer, tá Obrigada. bom? Olha, já fico esperando você pro fim do ano. Legal. E eu te esperando sexta-feira pro local cheio. Tu é lesa, vai ter Pelés, vai lá? Vai mesmo! Eu vou dar um tchau e você termina Legal, cantando, tá bom? arrasou. Eu quero deixar um beijo no coração de vocês, lembrando que a promoção Renove-se. Você viu que eu tô loura agora? Olha, Renove-se, ó, aqui, não é? Promoção Renove-se. Eu renovei e o telespectador no meio-dia também. É isso aí, é só ir lá no @Bia Borges apresenta meio-dia e nessa foto oficial que tá escrito aí, tá bom? Seguir as orientações e na Terça da Beleza a gente vai anunciar o ganhador, tá bom? Pode ser para você, se você quiser dar de presente aí para namorada, para mãe, para tia, não importa. É um presente de Natal do meio-dia para você. Bia, eu vou pedir pra galera botar na tua página também pra... Vamos sortear 2 ingressos pra galera ir pro Local Enchi agora? Arrasou! Vamos Bota colocar... lá na página do Meio Dia em Revista, que falando o que você quer e a gente vai sortear. Vamos fazer um story aqui, né, direitinho, depois a gente faz uma foto, tá? A gente vai sortear, arrasou! Beijo no coração, a gente fica com Márcia Novo.
gemido da cabocla no banzeiro e o caboclo banzeirando vai fazendo chape, chape e o corpo fica molhado no gostoso galopar. Revira os olhos no momento mais gostoso e o balanço do caboclo vai ficando remansoso. É o momento do banzeiro no prazer se derramar. Chape, 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 chape devagar. Chape, 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 bem ligeiro é o som do meu banzeiro na canoa balançar. Chape, 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 chape devagar. Chape, 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 bem ligeiro é o som do meu banzeiro na canoa balançar. Pa 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 pararararararara. Pa pa para parararara. Olha o Luau Cauixi sexta-feira, hein? É o gemido da cabocla no banzeiro e o caboclo